Boa noite, meu povo. Nós estamos online. Opa, boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo tranquilo? Boa noite, amados irmãos. Terminando de conferir aqui as configurações. Ok, então vamos aguardando finalizar as configurações aí, para nós iniciarmos aqui a nossa transmissão. Aos queridos que estão nos escutando, põe aí no chat aí se está chegando o som, se está chegando bom, a imagem. Olha, aqui aparentemente tudo ok, mas aí os irmãos confirmam. Aí se está bom, se está chegando. Como está? Ok. Só pedir aí aos reverendos para acompanharem a questão das perguntas ou algum comentário que eles fizerem lá, porque eu não consigo acompanhar a parte de perguntas, né? Eu consigo só acompanhar aqui a visualização e tudo mais. Ok, eu estou com o YouTube aberto aqui, então também abrirei o Facebook para ver. Mas vamos lá, pastor Evandro, isso é contigo, pode dar a abertura. Ok, então tudo certinho, só saber, todos estão ouvindo todos aqui, reverendo Zenivaldo? Tranquilo aqui, doutor. Muito bem. Gente, nós tivemos a iniciativa de fazer essa live, essa transmissão, uma forma de nós interagirmos aqui nesse momento em que as pessoas estão mais isoladas, né? Cada uma no seu lugar, fazendo as atividades essenciais do dia a dia. E nos últimos dias nós temos usado muito essa ferramenta, né? Ferramenta da transmissão. Certamente essa é uma coisa que mudou na vida de muita gente nesses dias. E nós resolvemos, eu aqui, né, já fazendo a apresentação, reverendo Evanderson, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná, e também atuando como coordenador da extensão do Seminário Presbiteriano Brasil Central aqui em Ji-Paraná. E temos aqui também o reverendo Augustinho que está na parte de baixo aí, dá um aceno aí, reverendo Augustinho, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova União, Rondônia, e também professor no Seminário Brasil Central Extensão de Paraná. Do meu lado aqui na parte de cima está o reverendo Marconi. Então, um tchauzinho aí, reverendo Marconi, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto, em Rondônia, e colega de ministério. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E também abaixo aí o reverendo Denivaldo, que atualmente está realizando seu ministério na Igreja Presbiteriana de Talhamares, em Cáceres, Mato Grosso. Portanto, é uma alegria compartilhar aqui com vocês esse momento, juntamente com esses colegas, né, colegas aí que são importantes na nossa vida também. E nós resolvemos tratar sobre um assunto que é um assunto que todo mundo, ao ligar a televisão, acessar a internet, entrar nas mídias sociais, não se vê outra coisa. Então, você ligou aí nessa live para ouvir aquilo que você ouve o dia todo, o tempo todo, falar sobre coronavírus, Covid-19. Só que o nosso papo aqui vai girar em torno desse assunto numa perspectiva bíblica e teológica, né? Então, o tema da nossa transmissão é Covid-19. Será este o fim? Então, nós vamos, a partir aqui dos textos bíblicos que estão em Mateus 24, de 3 a 31, e os textos paralelos a este, Marcos 13, de 1 a 27, Lucas 21, 5 a 28, esses textos tratam a respeito do fim. E nesses textos ali,
Jesus fala sobre alguns sinais do fim. E dentre estes sinais do fim, especialmente no texto de Lucas 21, Jesus fala das epidemias, dentre outros sinais. E aí, então, o que nós vemos é que muitas pessoas no dia a dia, aí, com toda essa situação, uma epidemia que ganhou uma proporção mundial, tornando-se, então, aí uma pandemia, né? Então, a gente vê muitas pessoas preocupadas, mas este é um sinal do fim? O mundo vai acabar? Jesus está voltando amanhã? Como que é? Este sinal está nos dando aí um vislumbre da volta de Cristo já amanhã, depois de amanhã, este ano. Então nós queremos trabalhar, né, nessa perspectiva, pensando nessa doença que ganhou essa proporção mundial, e perguntar, será este o fim? Estamos aí à beira do fim, tendo essa doença como o sinal e a confirmação disso, ok? Muito bem, então, contextualizei aqui como que vai ser o nosso bate-papo, né? E nós vamos seguir aqui um roteiro, e dentro desse roteiro, cada um dos irmãos que estão participando aqui da live vai dar sua contribuição e nós vamos trocar aqui algumas ideias. Os irmãos que estão acompanhando na transmissão também podem deixar aí os seus comentários, né? Podem deixar alguma participação aí, que vai ser, sem dúvida, muito importante também, tá bom? Muito bem, então, para a gente dar início aqui ao bate-papo propriamente dito, nós queremos pensar numa primeira questão a respeito disso. E essa questão é o seguinte: a quais eventos que os textos aí que nós citamos, de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a quais eventos que esses textos se referem, né? Então ali nós vemos, quando nós lemos esses textos, Jesus falando de, aparentemente, catástrofes, falando do fim. Então vamos tentar refletir sobre isso aqui. A qual evento ou quais eventos que esse texto se refere, tá? Vamos lá. Quem quiser começar. Deixa eu ver se eu posso contribuir daqui também. Mas antes, gostaria de agradecer ao senhor, pastor reverendo Wanderson, reverendo Agostinho, reverendo Marconi, pela oportunidade de participar dessa live com vocês aí, tá bom? Prazer nosso. Alegria nossa, reverendo. Então, quais eventos de juízo o texto de Mateus 24 ele nos apresenta aqui? Quando analisamos esse texto, os eventos em que Deus promete realizar o juízo em Mateus 24, eles são dois eventos, a saber, a destruição do templo de Jerusalém e a consumação dos séculos, né? O termo usado pela teologia sistemática para falar sobre o fim do mundo, né? Na linguagem mais popular, né? A consumação final. Quando observamos o versículo 1 e 2 do capítulo 24, ao sair do templo, o Senhor Jesus ele foi abordado pelos seus discípulos, que começaram a lhe mostrar a estrutura daquele edifício, do templo ali em Jerusalém. No versículo 2 nós temos então o início do seu sermão profético, com a predição da invasão de Jerusalém pelos romanos, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a destruição do templo, onde Jesus ele usa as palavras dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato isso aconteceu. No ano 70, os romanos eles conseguem romper as muralhas de Jerusalém, eles invadem a cidade, e essa invasão foi para destruir tudo mesmo que ali existia. Queimar casas, matar as mulheres, crianças, e cumprir com a profecia aquilo que Jesus havia dito.
lá em Jerusalém, o templo, ele era, nesse contexto, ele era o último refúgio das pessoas, porém, nem ali aquelas pessoas estavam a salvo. O templo é destruído pelos romanos e as pessoas elas são executadas cabalmente. Então, aquilo que Jesus disse se cumpriu no ano 70. Então, este é o primeiro evento da manifestação do juízo de Deus. É algo que era para aquele contexto e certamente os discípulos talvez não tenham tido essa compreensão, tanto é que eles fazem uma ligação à consumação dos séculos. Reverendo, sim. Até interessante, entrando aqui no texto também, porque às vezes quando a pessoa lê esse texto de Mateus 24 e os textos paralelos aqui, tem algumas informações que estão no texto que, se a pessoa às vezes não tem a informação de que Jesus estava falando não apenas do juízo que acontecerá na volta de Cristo, mas ele estava falando de um juízo próximo, né, que seria aí que aconteceu no ano 70, tem algumas coisas que, por exemplo, lá em Mateus 24, 17, diz assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Então, é uma linguagem que está bem relacionada, ao contexto. Ao contexto. Exato. E isso demonstra que a manifestação do juízo divino, aquilo que Jesus estava se referindo, não era algo que referia-se apenas ao segundo evento que nós iremos falar, que é a consumação dos séculos, mas algo que eles viveriam isso próximo, né? Tanto é que o contexto que Jesus usa é um contexto deles, né? Próprio deles, né? Esses que o senhor acabou de mencionar. Então, isso aconteceu, essa manifestação desse evento do juízo divino naqueles tempos, devido, inclusive, àquilo que Jesus ele apresenta como sinais também da consumação dos séculos, ou seja, do juízo, os sinais da manifestação do segundo evento do juízo de Deus, que o surgimento dos falsos profetas. Isso não são coisas apenas dos nossos dias, isso já vem desde então, o surgimento das falsas, das heresias, tudo isso não são peculiaridades. O texto fala de guerras, rumores de guerras. Exato, guerra. Aí você vai lá em Lucas 21:11, lá vai falar de epidemias, né, que o texto de Mateus não fala. Então, assim, são coisas que não referia-se apenas ao contexto do final dos últimos dias mesmo, aqueles próximos à volta de Cristo, mas partindo daquele contexto em que os discípulos ali estavam inseridos e que houve a manifestação deste primeiro evento do juízo de Deus, a manifestação, na destruição ali, a invasão, né, de Jerusalém e a destruição do templo, né? E aí, após Jesus ele falar para os seus discípulos a respeito dessa destruição, que é a primeira manifestação, o primeiro evento que manifesta o juízo de Deus, a fazer essa menção da invasão de Jerusalém, da destruição do templo, o Senhor, então, ele ouve dos discípulos uma pergunta alusiva a sinais para a sua segunda vinda, ou a consumação dos séculos. Diante da pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus ele faz inicialmente uma abordagem panorâmica dos sinais que aconteceriam desde aqueles dias até a manifestação do segundo evento do juízo divino, que é a consumação dos séculos. Estes sinais o Senhor Jesus ele apresenta
no versículo 4, 5 e 11, ele fala do surgimento, né, de falsos profetas, enganadores, né, que surgiriam em grande quantidade, falando em nome de Jesus, predizendo o fim como se estivesse de fato próximo, né, algo imediato. E isso é algo que estava ocorrendo naquele tempo, mas também tem ocorrido desde essa época, da época de Cristo, até os dias atuais, né? Guerras e rumores de guerras que são sinais. É bom que a gente identifique isso, sinais e eventos. Eventos do juízo de Deus são dois: destruição do templo e a consumação do século. A destruição do templo já ocorreu. Agora, a consumação dos séculos, não. E quanto à consumação dos séculos, que é o segundo evento que manifesta o juízo de Deus, existem alguns sinais. E é estes sinais desse segundo evento, que precedem o segundo evento, que Jesus ele está falando, né? Que é o surgimento dos falsos profetas, guerras e rumores de guerras. Ele fala no versículo 6 e 7. Quando Cristo ele falou isso no Império Romano, o Império Romano, nesse contexto, ele estava vivendo aquele período de paz, a Pax Romana, né? Logo em seguida começam a surgir os conflitos, né? Conflitos políticos, onde houve, num percurso de um ano, 4 imperadores, né? Invasão dos bárbaros, queda do império e por aí vai, né? E de lá para cá muitas coisas têm acontecido no que diz respeito a essas guerras. Se observarmos a história, nós chegaremos à conclusão de que isso também tem acontecido nesse período de Cristo até os dias atuais. Por exemplo, nos últimos 300 anos, ocorreram cerca de 300 guerras na Europa. Tivemos no século passado 2 guerras mundiais. Houve as guerras do Oriente Médio, essa já num período mais recente. Então, assim, aquilo que Cristo disse lá em Mateus, como sinais que precederiam a manifestação desse segundo evento do juízo de Deus, estes sinais têm acontecido. Fome, nem é necessário, né, porque num contexto de guerra, num contexto de ausência de paz, de brigas políticas, como nós vemos no mundo, a fome, a desigualdade social, a fome é algo natural, natural assim, devido ao contexto que aconteça. Tudo isso traz consequência. E a fome, a miséria, doenças, problemas sociais são consequências. Nós temos também tipos de turbulência na natureza, por exemplo, terremotos, que também Jesus cita como um dos sinais que precederiam a manifestação do segundo evento do juízo de Deus, que é a consumação do século, né? Então, só para citar, em 1755 houve um terremoto lá em Lisboa, onde morreram 60 mil pessoas. Na Calábria, em 1783, morreram 30 mil pessoas. Nápoles, 12 mil pessoas em 1883. Então, assim, tudo aquilo que Cristo disse tem acontecido, né, como sinais que precedem a manifestação do evento, deste evento, que é o juízo de Deus, que é a consumação dos séculos. A perseguição aos cristãos, no versículo 9, Jesus fala sobre isso, por causa do nome do Senhor, e isso tem ocorrido continuamente na história da igreja. Se analisarmos a história eclesiástica, nós perceberemos facilmente sobre os mártires, né, do primeiro século, Estevão, Tiago, Paulo, os demais apóstolos, perseguições terríveis do Império Romano, perseguições movidas pelo sistema ateísta, perseguição movida pelos meios de comunicação, em meio a essa sociedade incrédula. Às vezes essa perseguição, ela que vem camuflada, né,
Então, tudo aquilo que Jesus falou a respeito de que seriam sinais que precederiam a volta ou a consumação do século, tem acontecido desde então, desde que Cristo disse essas palavras. Né? Então, é interessante a gente partir desse ponto. Esses sinais já acontecem desde a vinda, desde quando Cristo veio a primeira vez, quando ele se encarnou ali. Exato. Então, são sinais que não começaram a acontecer agora. Não, é isso? Não, óbvio que não começaram agora, né? Já vem, desde que Cristo veio, esses sinais, eles já têm acontecido, né? Basta olhar para a história, para as narrativas históricas, né? Pelos relatos históricos, né? De tantas coisas como essas que Cristo falou, tem acontecido nos nossos dias. Surgimento de heresias dentro da igreja, o verso 11, quando você estuda sobre gnosticismo, liberalismo teológico, a teologia da libertação, teologia da prosperidade, então, assim, heresias que surgiram, algumas recentes, outras nem tanto, mas que vêm no decorrer da história, né? Não, são coisas apenas dos nosses dias, né? Esfriamento no amor, ele fala isso no versículo 10 até o versículo 12, né? Tanto do amor a Deus quanto do amor ao próximo, né? E aí, após falar desses sinais, ele termina essa primeira sessão discorrendo sobre a pregação do Evangelho do Reino como um último sinal que antecederá, que procederá à manifestação do juízo de Deus nesse segundo evento, que é a consumação dos séculos. Que, então, é a proclamação, a pregação do Evangelho do Reino como último sinal. E aí, então, Jesus diz que aí virá o fim. Beleza. Bacana. Então, podemos caminhar mais aqui, ou você tem alguma coisa mais para falar aí sobre essa questão? Não, só para concluir essa minha participação, eu quero só citar o texto também de Lucas, né? Porque nós estamos falando da epidemia e do coronavírus, e o texto que cita, que fala sobre epidemia, é o texto de Lucas, né? Lucas 21, onde ele registra o surgimento de epidemias como um dos sinais apresentados por Jesus que aconteceria também antes do fim, isso antes da pregação do Evangelho ali. Portanto, nesse sentido, eu entendo que o Covid-19, esse coronavírus, ele pode ser tido como um dos sinais que precedem, não ele apenas, mas epidemias, né? Temos tantas epidemias, né, que já ocorreram e têm ocorrido no decorrer da história. Estes é apenas mais um sinal que precede a manifestação do segundo juízo de Deus, que é a consumação do século. Então, só que esses sinais não são evidências do juízo. Pega esse gancho aí, né, pastor Evandro? Vou pegar esse gancho. Pega num gancho para a gente já pensar no segundo ponto aí. Né? Ele está empolgado, ele quer falar, vai deixar aqui, senão eu... Mas eu quero pegar um gancho no que você falou no final aí, Denivaldo, com a seguinte colocação. Então, a gente, pelo que você falou, nós podemos entender que as epidemias, inclusive o Covid-19, eles estão e podem ser compreendidos como um desses sinais do juízo de Deus, né? Então a gente pode partir desse entendimento de que o Covid-19, biblicamente falando, ele é um dos sinais do juízo de Deus. Então, nesse sentido, talvez o Augustinho, que está um pouco calado aí, está só ouvindo, né, se puder falar um pouquinho sobre essa questão
do Covid-19 como um dos sinais. Eu tô aprendendo, Red. Então, mas agora ensina um pouco a gente aqui. Não é todos os dias que nós temos aí um quase Gamaliel aí nos ensinando, né, sobre essas questões. Então é o Gamaliel de Cáceres, né? Para mim é uma honra também poder estar com os irmãos e poder aprender mais, é claro, acerca dessa questão. Quando a gente pensa sobre a questão dos sinais, aí eu vou tentar levar a minha cabeça até aos irmãos que geralmente leem esse texto e podem estar com a dúvida, né, de que quando veem, por exemplo, o Covid acontecendo, pensam assim, pronto, agora chegou o fim. Então esse é o sinal inequívoco de que o fim chegou. Então muitos podem ter essa leitura, né, quando pensam ou quando veem a circunstância, falam, não, realmente agora o mundo vai acabar e amanhã Cristo vai voltar. Duas coisas eu preciso definir antes. A primeira delas é que nenhum de nós pode de fato definir o momento da volta de Cristo. Biblicamente falando, nós não temos argumento para dizer assim, Cristo volta amanhã, Cristo volta depois da manhã, em tempos, né, em termos de tempo. Como o reverendo Denivaldo bem disse, Cristo ele define sinais que apontam para isso, mas ele coloca algo como sendo inequívoco, né, que acontecerá para que ele volte. E aí o grande sinal inequívoco da volta dele é justamente nós vemos o céu, como o texto aí de Mateus 24 sugere, né, assim como ele demonstra do Ocidente até o Oriente, e assim como em Atos capítulo 1 diz, assim como os discípulos viram Cristo subir, nós o veremos descer e todo olho verá e todos nós então teremos essa visão. Então a volta de Cristo ela traz consigo uma ideia que depois a gente vai ver lá no finalzinho, né, no versículo 14, de como isso se concretizará, mas quando tratamos sobre sinais, esses sinais eles estão mais interligados com a questão do versículo 8, que é chamado de princípio das dores, né? Que seria a ideia do início do fim. Então, talvez essa ideia de início do fim ela seria melhor. Ou seja, são sinais que vão permear toda a caminhada até que Cristo volte. Então, desde os tempos de Cristo, lá ele preparando então os apóstolos para o sofrimento, para a destruição do templo, para a guerra, para tudo aquilo que eles iriam enfrentar. Nós temos a aplicação prática futura, é claro, de que nós viveríamos esses momentos na história também, até que Cristo voltasse. Então, quando a gente pensa sobre guerras, rumores de guerras, epidemias, pandemias e tudo mais, nós estamos tratando sobre sinais que acontecem desde o período de Cristo e que vão acontecer até que ele volte, né? Até o final dos tempos, até a consumação, né? Essa seria a ideia. Então, pensando sobre epidemia, eu gostaria de trazer aqui rapidamente algumas que já aconteceram na história. Porque se nós pensarmos acerca de epidemias, se nós falarmos assim, a epidemia somente é o sinal de que Cristo amanhã volta, ele já deveria ter voltado há muito tempo, porque as epidemias fazem parte desses sinais ao longo da história e vão permear. Então não é somente isso, mas as epidemias de fato fazem parte dos sinais que precedem, né, a volta de Cristo. Nós temos algumas epidemias, vou começar mais recente, 1333 a 1351, nós temos a peste negra, que afetou mais a Europa e a Ásia e matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então essa foi uma grande epidemia que tomou conta do mundo na época e que matou muita gente. Então, rapaz, eu peguei a tela só para mim agora, olha, porque o negócio aqui, eu estou dominando. Aí voltou. Uma segunda seria a cólera, né? Nós temos centenas de milhares de mortos aí entre 1817 e 1824. Ela é conhecida desde o período bíblico, porque a gente vê isso até nos escritos bíblicos falando sobre a questão da cólera, mas ela tomou proporções mundiais aí nesse período de 1817 a 1824 e temos aí um grande número de mortos também.
Provavelmente a que mais matou ao longo da história é tuberculose. Tuberculose há uma consideração de que ela matou algo próximo a 1 bilhão de pessoas, desde quando entende-se, né, ou se catálogo, ou se tem algum tipo de catálogo sobre essa questão, ou se averigua isso, mas ela teve um auge, né, de epidemia ali nos anos 1850 a 1950, um período aí grande de 100 anos. De acordo com a revista Super Interessante, ela descreve que tuberculose ela é encontrada em cadáveres de 7 mil anos atrás. Então ela é uma doença aí ou uma epidemia, né, que permeia aí os séculos. A varíola matou aproximadamente 300 milhões de pessoas, também aí entre os anos 1896 a 1980, um período grande. A gripe espanhola, que recentemente foi a mais conhecida, que ocasionou-se ali em 1918 a 1920, um período aí que ela pôde matar, alguns falam de 20 milhões de mortos, outros falam de 50 milhões de mortos. Eu já vi muitas opiniões acerca disso. Para o período é um número grande de mortos, porque a gente tem uma consideração aí de matar aproximadamente algo próximo a 5% da população mundial. Então é muita gente, é algo, não é pouco, né? Temos tifo, febre amarela, sarampo, malária e a AIDS aí, que é mais próxima de nós, ou seja, mais recente, né, por assim dizer. Os primeiros casos de AIDS datam de 1981, aproximadamente até o momento 22 milhões de mortos num período. Então as epidemias elas permeiam os séculos. Isso acontece constantemente. O Covid-19, que aconteceu recentemente, então, finalzinho do ano passado, na China, e aí depois estendeu-se a todas as nações aí do nosso mundo, a todos os continentes, e tem atingido o nosso país, os nossos estados, as nossas cidades. Atualmente estamos aí recolhidos, né, ou tendo esse distanciamento social por conta disso, fazem parte então desses sinais que precedem o fim. Mas, como a gente vai ver mais à frente, não é o sinal inequívoco, né, de que Cristo volta hoje à noite, por assim dizer, mas algumas coisas precisam acontecer, pelo menos é a minha ideia à luz do texto aqui, para que isso ocorra. Reverendo Agostinho, tem uma participação aqui interessante, e você falando das epidemias, o Valério no YouTube nos lembra também da questão da varíola, né? E a Kirk ela faz um comentário da seguinte forma: acredito que temos muito acesso às informações rapidamente. Essa pandemia está sendo muito mais alarmante, mas podemos ver que tivemos outras epidemias com proporções parecidas a essa. Então a Kirk está, pelo que eu entendi, atribuindo ao alarme maior e mais rápido por causa do acesso que nós temos às informações, né? Sim. Eu creio que o período ele favorece a disseminação da informação, né? Então hoje, por exemplo, se a gente pensar aí não precisa ir longe não, há 20 anos atrás a gente não estaria fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Não teríamos nenhum acesso. Seria impensável 4 pastores de forma online estarem conversando e batendo papo teológico, né? Se a gente for avançar um pouco mais para trás ou retroagir, a gente estaria conversando por meio de carta, né? Então um conversando com o outro e publicando isso em jornal, né? Então o meio de informação ele faz com que o acontecimento ele tome proporções globais muito rápido, e aí acaba criando certo alarde, né? E por conta de questões que eu não vou pormenorizar aqui a doença, pelo contrário, é uma doença que tem afligido a nossa nação, tem afligido as nações do mundo, mas que às vezes causam mais alarde do que realmente o fato é. Ok, eu creio que a gente pode caminhar um pouco mais
nas considerações aqui a respeito do assunto, né? Então, nós já, pelo que o Denivaldo nos ajudou, nós entendemos então que os textos em questão, eles estão apontando para 2 juízos que Deus anunciou por meio de Cristo ali, que Cristo anunciou, né? Então, sendo o juízo que já aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, esses textos com informações meio que misturadas a esse anúncio do juízo que aconteceu em 70, está apontando também para um próximo juízo que há de acontecer na consumação. E aí, então, o reverendo Augustinho aí falando, mostrando que quando o texto fala dos sinais, e dentre esses sinais, as epidemias que a Covid-19 se enquadra perfeitamente nessa ideia, né, das epidemias sendo aí uma pandemia, algo que abrange todo o mundo. Então nós podemos entender essa situação como sendo um destes sinais que apontam para o juízo de Deus. Já foi aí falado, mas eu quero enfatizar um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas, então, se perguntam se os sinais do fim já estão acontecendo, dentre todos os sinais aí, a pandemia, caso, né? Então, nós já ouvimos falar de terremotos, guerras, rumores de guerras, e todos os outros sinais que estão presentes nos textos bíblicos, e dentre eles a enfermidade. Então, se estes sinais já estão acontecendo, isso significa que a volta de Cristo está bem próxima. O reverendo Augustinho já deu uma pincelada sobre isso, o Denivaldo também falou, mas eu quero só enfatizar que não significa necessariamente que na nossa cronologia, no nosso tempo, a volta de Cristo esteja às portas, né? Então, esses sinais não estão dizendo que Cristo está para voltar amanhã ou ano que vem. Os sinais, eles apontam para o juízo de Deus, né? E eles não têm, portanto, o objetivo de dizer que ele está próximo ou ele está longe. Eles apenas apontam para o juízo. Ou seja, esses sinais servem como um lembrete para os habitantes da terra de todas as épocas de que Deus prometeu executar um juízo. Então, toda vez que nos deparamos com esses sinais que Jesus, então, falou aos seus discípulos, em qualquer época da história, os seres humanos olham para esses sinais e se lembram que haverá um dia da consumação. Então, esses sinais não têm o objetivo de dizer se está próximo ou se está longe. Eles são sinais que servem como um lembrete, né, no decorrer da história, para todas as gerações, que Cristo há de voltar e o juízo de Deus há de ser executado, né? Até porque, quando nós lemos a carta de Pedro, Tessalonicenses também, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que falam sobre a volta de Cristo, né? Ao mesmo tempo, esses autores bíblicos falam que a volta de Cristo ela é repentina, será no momento em que ninguém esteja esperando, mas Pedro fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, se eu... Oi? Pode falar. Se aqui surgiu uma pergunta aqui no YouTube, e enquanto eu não vou falando, eu vou auxiliando aqui. O Sandro Luiz Neto pergunta a seguinte coisa: será que a segunda vinda de Cristo será numa época de relativa paz, assim como na vinda ao mundo vivida a Pax Romana? Eu creio que o senhor começou a entrar nessa área e talvez possa dar uma esclarecida melhor sobre essa questão de de ter uma aparente ou uma aparência plausível para nós, para entendermos a volta de Cristo. Só para não entrar na pergunta última, mas só para elucidar. A palavra de Deus fala que quando andarem dizendo paz e segurança, né,
Então aí serão pegos de surpresa. Mas a ideia ali não é, quando se fala que todos estiverem falando paz e segurança, então serão pegos de surpresa. Eu creio que está relacionado mais a uma questão assim, as pessoas estão vivendo a sua vida cotidiana, sentindo-se seguros no mundo em que estão vivendo, como se nada estivesse por acontecer, né? A questão da paz, alguns lugares do mundo têm maior paz, outros vivem mais atribulados, né? Tem lugares que têm maiores guerras, outros têm menores guerras, outros são bem mais pacíficos. Então, eu não acredito que haverá uma paz geral, uma paz mundial, assim, talvez como um sinal de que Cristo esteja voltando. Mas a ideia é que enquanto os homens estão pensando que está tudo tranquilo, tudo bem, então serão pegos de surpresa. Que é essa a ideia. Ok? Certo. É porque, realmente, só para dar uma contribuição, tem pessoas tentando adivinhar a volta de Cristo. Ou dizendo que é por causa desta pandemia em si, e o senhor deixou bem claro que não é um dos sinais, todos os amados irmãos também já falaram sobre isso, e outros vão pensar numa paz aparente também, numa paz sem guerras. Mas o interessante é que o texto ele nos diz sobre guerras e rumores de guerras. Então, fala do princípio das dores, fala também de um período de paz, e como o senhor explicou muito bem ali, a questão toda é que muitos de nós, por assim dizer, estão tentando adivinhar ou classificar o retorno de Cristo. E eu creio que essa é a questão que o senhor está respondendo nesse segundo item, nesse segundo assunto, que é sobre: será que está próximo por causa da pandemia, sendo a pandemia um sinal do fim, né? E como o irmão Sandro aqui perguntou, será que virá na época da Pax, como foi a Pax Romana, melhor dizendo, né? Então, é bem complexo isso, porque se fizermos isso, vamos tentar adivinhar a volta de Cristo. E o próprio Jesus diz-nos que isso não pertence a nós, não é isso? Então, assim, eu creio que é chave para a gente entender esses sinais como sendo lembretes durante a história. Eles não são sinais que apontam se está perto ou se está longe, mas eles são lembretes a todos os habitantes da Terra, de todas as épocas, de que haverá um juízo. Então, o próprio apóstolo Pedro fala que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. 1000 anos, para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, né? Então, digamos assim, que os sinais, como já foi falado aí pelos irmãos, existem desde sempre. Existem desde quando Cristo falou sobre estes eventos. Então, estes sinais já existem, eles estão presentes. E eles existirão por quanto tempo ainda demorar o cumprimento desse dia que Jesus falou que há de vir. Então, eles permanecerão acontecendo até quando, então, Cristo voltar. E se Cristo demorar 10.000 anos para voltar, eles vão continuar acontecendo durante 10.000 anos como um testemunho, como um lembrete a todos os habitantes de que haverá um fim. Né? Então, eu creio... Oi? Assim, uma questão que a gente percebe muito nos nossos dias é uma forçação no sentido de terrorizar, né, de colocar terror mesmo nas pessoas, as pessoas que já andam com medo, né, desse vírus, e aí vem com essa ideia do fim de tudo. Primeiro que para o cristão a consumação não deve ser motivo de preocupação. E deve ser motivo de deixar ele sem dormir. Pelo contrário. Se amanhã, tanto faz para o cristão. Só que, ao acontecer esses sinais, nós não devemos ficar atemorizados e nem supor que a volta de Cristo esteja imediatamente próxima. Porque o próprio Jesus ele disse, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, né? Então, assim, é você viver na expectativa
de que Cristo pode voltar a qualquer momento, mas também não viver atemorizado quanto à sua volta. E aí entra a questão que o senhor colocou, que todos esses sinais é um lembrete, é um chamamento ao arrependimento, à vida com Deus, né? Eu acho que esse é o tema que vamos dizer assim, quando nós vemos aí o Covid-19 causando todo esse toda essa situação no mundo, o que as pessoas do mundo devem ter em mente ao ver isso acontecendo? Precisam lembrar do seguinte: esse sinal está apontando para um dia do juízo. Pode acontecer daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, ou seja lá qual for o tempo, no tempo de Deus. Mas é preciso as pessoas olharem para isso e entenderem. Esse é um sinal, é um lembrete do juízo de Deus, né? Eu creio que então, a gente pode... alguém mais quer falar? Aproveitar a questão das perguntas. Então, o Valério, ele complementa aqui, e é interessante, eu acho, darmos um esclarecimento. Ele diz o seguinte: Deus fala da grande tribulação. O corona não seria um marco inicial dessa tribulação, tendo em vista que isto está sobre todos os cantos da terra? Eu já quero aproveitar e dar só uma ideia de que o grande lance é que nós esperamos, alguns irmãos estão esperando o dia, começar o dia do juízo. E eu creio que é pacífico entre nós quatro que o reino foi instaurado e a contagem, vamos pôr, regressiva, quando o mundo começou. E um ponto 2 seria na vinda de Cristo, o milênio sendo instaurado. Então, a bem da verdade, muitos estão esperando entre aspas, uma grande tribulação, um grande evento para podermos aí começarmos a contar a vinda de Cristo. Então, só para deixar, pelo menos o ponto de vista que eu tenho sobre isso, então, o corona, eu não acredito que seria o marco inicial disso, porque o marco inicial estaria lá em Jesus Cristo, na vida de Cristo. O milênio foi instaurado e as dores começam, e a contagem regressiva do fim do mundo começa lá em Gênesis, não haja luz. Eu tenho esse ponto de vista, e eu creio que os amados irmãos podem contribuir também sobre essa situação de ser o coronavírus um marco inicial da grande tribulação. Eu creio que o próprio Augustinho falou aí de situações catastróficas que já aconteceram no passado, e elas não foram esse marco inicial, né, dessa grande tribulação. Então, entre nós quatro aqui, eu creio, como o Marconi falou, é consenso que os últimos dias, eles começam em Cristo. Então, essa tribulação, o mundo já vive desde que Cristo anunciou esses juízos, né? Então, nós já vivemos essa tribulação. Então, nós cremos que o que chamam aí de grande tribulação, ela não vai ainda ter um início. Nós já estamos vivendo essas dores, como o reverendo Augustinho falou ali no início, né? O início das dores já aconteceram lá com Cristo. E agora nós estamos caminhando para a consumação. Ok? É isso, Agostinho? Sim, eu creio que o entendimento é esse, né? De que nós vivemos, né, aquilo que o texto chama de princípio das dores, aguardando o dia que o texto vai chamar no final de então verá o fim, né? Acho que esse anseio é sempre bom fazer divisão. Então, eu acredito que nós temos que ansiar constantemente pelo esse então virá o fim. Eu acredito que Cristo, quando ele nos ensina na oração dominical, em Mateus capítulo 6, ou na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a clamar pelo reino de Deus, para que o reino de Deus se estabeleça plenamente, né? Para que tudo seja consumado. Então nós clamamos constantemente e ansiamos constantemente por isso. Então esse deve ser um anseio do nosso coração, talvez uma aplicação prática a nós. Mas uma outra questão é de que
os sinais, eles são, de fato, como já foi dito, sinais desse processo que irá culminar na volta de Cristo, mas não são sinais, à luz do texto, de uma volta agora. Por exemplo, assim, eu vou dizer que Cristo vai voltar hoje ou Cristo vai voltar amanhã. Então isso eu creio que não pertence a nós fazê-lo, mas ao analisar os sinais, entender que algumas coisas precisam acontecer. Não sei se a gente já vai entrar nisso aí para o fim. Acho que tem uma questão antes disso que é importante a gente refletir sobre ela, sobre como que os cristãos devem se comportar, né, no dia a dia, em meio aos sinais que antecedem o fim. Então, quando o cristão ouve falar de guerras, rumores de guerras, fome, e quando o cristão ouve falar sobre pandemia, como que o cristão deve se comportar no seu dia a dia, ao contemplar nos acontecimentos no mundo a existência desses sinais que estão descritos aí na palavra de Deus. Então, eu gostaria de dar uma parte sobre isso ali, como nós cristãos devemos viver. A grande questão é, como já foi falado, já foi estabelecido, que não é o fim. Não podemos estabelecer, marcar uma data. Então, como os cristãos vêm vivido esse tempo todo e como nós hoje, em nosso tempo, em nosso contexto, temos que viver. A história já nos mostra cristãos em várias épocas, e nessa época de Covid-19 nós vemos ali grandes pensadores sendo replicados nas redes sociais, de como eles agiam na época da peste negra, como Spurgeon agiu, como Calvino agiu, enfim, várias situações mostradas sobre isso. Uma coisa, antes de mais nada, é entender que Deus é soberano, que Deus está sentado no alto sublime trono, que Deus governa a história, que Deus é o Deus da história. Nós vemos em passagens bíblicas do Antigo Testamento quanto do Novo, e vemos hoje, vivendo o atos do Evangelho. Então nós vemos que Deus continua soberano, controlando, conduzindo toda a história. Vemos que Deus exerce o juízo dele em tempo e de tempo em tempo, e quando apraz a ele agir com juízo e exercer o juízo sobre nós, sobre aqueles que ele mesmo escolheu, sobre aqueles que ele ama. E é interessante que eu escrevi algumas coisas, pensando nessa conversa que nós tivemos. Eu fico pensando como se comportar. Primeira coisa, é a pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? A primeira coisa é glorificar a Deus. O cristão, ele precisa glorificar a Deus, a soberania de Deus, a essência de Deus, que Deus é sobre nós. Não ficarmos tentando ou bajular a Deus, ou atribuir coisas a Deus que Deus não tem culpa, por assim dizer. Nós temos muitos amados que têm essa mania de culpar a Deus sobre mazelas do pecado. Vivemos isso tudo no motivo do pecado. O pecado entrou no mundo, entrou com isso a morte. A morte entrando, entra-se as pandemias, guerras, rumores de guerras e tudo mais que nós podemos falar. Então, a primeira coisa, devemos nos comportar glorificando a Deus. Em segundo lugar, devemos esperar a volta de Jesus. Eminente ou não, mas esperar a volta de Jesus. Eu, como de linhagem amilenista histórica, eu não sou preterista. Preterista seria aquele que Jesus pode vir a qualquer momento, mas o Senhor Jesus, ele deixou marcas, ele deixou uma trilha a ser seguida pelos nossos cristãos, e estão, como eu acredito que nós vamos fechar esse debate, essa live, falando sobre o fim. Então, só pensando um pouquinho, nós precisamos esperar a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar, e isso é certo. Não precisamos ter dúvidas disso, não precisamos como diz o reverendo Denivaldo, temer isso, mas ansiar, não com um anseio egoísta, mas com um anseio cristão, de que Paulo mesmo diz que viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Nós precisamos entender essa fala de viver Cristo e ansiar pela volta dele no tempo dele. Então, glorificar a Deus, esperar a volta de Cristo, viver o processo de santificação.
Hebreus 12 vai dizer que sem a santificação ninguém verá Deus. Precisamos, nesse processo aqui na terra de santificação, colocar aos pés do Senhor todas as nossas mazelas. Buscar santificação é limpar-se. Buscar santificação é andar nos caminhos do Senhor. E aí nós vemos no próprio texto de Mateus 24, essa questão da fundamentação. Por que nós devemos buscar santificação? Primeiro, versículo 10 nos diz que muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando nós temos um processo de santificação, geralmente nós pulamos essa etapa de uma forma, no Espírito Santo, pulamos essa etapa de escandalizar os irmãos, de trair, de odiar uns aos outros. Isso seria, se fôssemos falar sobre isso, é tão patente aos nossos olhos, o ódio, as traições, e todas essas mazelas que vêm acontecendo. No versículo 12 também tem um texto bem interessante que fala: e porque se multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Precisamos buscar a santificação nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, e não só nesses dias a dias, mas também todos os dias até a consumação dos séculos, porque isso é requerido de nós, porque o amor está se esfriando, o espiritual está se esfriando, o contato está se esfriando. Nós vimos que muitos não estão sentindo falta do contato físico, muitos não estão sentindo falta das reuniões presenciais, muitos não estão sentindo falta do calor humano, e isso é preocupante. Nós, como cristãos, nós devemos nos preocupar com isso, nós devemos nos colocar em oração por isso, porque o amor está se esfriando. E, por último lugar, não menos importante, e o que eu creio que o texto nos traz com mais importância, olhando à luz de Mateus 24, também Lucas 21 e também Marcos 13, nós vemos que o texto ele tem algumas diferenças, mas são complementares, mas eles tratam que nós precisamos, em tempo de crise, nessa época que Jesus falou, tanto na época da queda do tempo em 70, quanto todas as crises que viriam, essa que nós estamos vivendo e as outras que virão, trabalhar com perseverança. E depois os amados irmãos podem tratar também desse ponto, mas o versículo 13 nos mostra assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança, meus irmãos, ela é de suma importância na vida do cristão. Lucas também vai nos falar, Lucas 21, verso 28, diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amados irmãos, nós precisamos ser perseverantes todos os dias de nossas vidas. Tiago 1 vai dizer que nós precisamos ser perseverantes pela vitória que o Senhor está nos dando. Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Os sinais são provações. Não seriam esses sinais também um filtro de vários cristãos que não têm levado a vida de cristão? São engodos no formato de cristão? São falsos mestres, como o próprio texto nos diz que devemos nos cuidar? E o texto de Tiago vai dizer, Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amados, se nós cristãos não vivemos olhando para o céu, estamos vivendo errado. Estamos vivendo errado. Porque quando olhamos para o céu e somos perseverantes nisto, nós evangelizamos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por todas as situações. Apocalipse 2,10 vai dizer que aquele que for fiel até a morte receberá uma coroa, a coroa da vida. Não aquela coroa que os atletas estavam acostumados, aquela coroa de louro colocado para os atletas, mas uma coroa chamada coroa da vida, uma coisa eterna. Lucas 21,19 também nos diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, meus amados, precisamos ser perseverantes. E aí você pode estar se perguntando: mas como ser perseverante com esse monte de morte? Como ser perseverante
com uma situação que pode me levar a óbito meus familiares, levar a óbito a minha igreja, a igreja que o Senhor nos deu para cuidar. Como ser perseverante? 1 Pedro nos responde isso. 1 Pedro 5, 6 diz que nós devemos lançar sobre o Senhor, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Eu vou ler aqui para os irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, rapidamente. Ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos exalte. Verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma promessa de Deus é que Ele cuida de nós. E se a promessa de Deus que Ele cuida de nós não nos faz nos tranquilizar, não nos faz ter paciência e perseverança, glorificar a Deus e trabalhar a santificação, nós estamos vivendo a vida de cristão errado. Apocalipse 21, ele diz que nós devemos ter fé. Eu quero ler também esse texto, reverendo Evantos, é importante. 1 minuto. Apocalipse, tá? 1 minuto para mim? Então eu estou tentando achar o texto de Apocalipse. Apocalipse 21, Apocalipse 21, 3, 4, contando. Apocalipse 21, 3 vai dizer assim: então ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com ele, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Meus irmãos, essa é a promessa. Nós cristãos vivemos debaixo de uma promessa. Nós cristãos precisamos, de acordo com essa ideia, de ver que os sinais precedem o fim, precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, com perseverança, com esperança, com santificação e glorificando a Deus. Podemos sim zelar da parte física, podemos sim ter confiança, incertezas não. Também não precisamos ter desespero. Meus amados irmãos, o texto de Isaías diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Então eu creio que, como cristãos, devemos ser perseverantes no Senhor em todo o tempo que Ele nos dá aqui em vida. Que assim os irmãos possam, por favor, complementar essa ideia, se assim puder. Se você me permitir, não sei, se eu estiver na agulha aí, pode falar, eu aguardo. Eu ia só fazer uma colocação sobre isso que o Marconi falou. Se alguém quiser dar um parecer aí, assim, coisa rápida, de 30 segundos, 1 minuto, até porque o nosso tempo já está bem avançado aqui. O que dizer para um cristão que começa a perceber esses sinais que apontam para o juízo, né? E até a intensificação de um sinal desses, como essa pandemia. O que dizer para um cristão que, diante dessas coisas, fica desesperado ao imaginar a volta de Cristo? A gente vê muito cristão, nossa, os sinais estão aí, Jesus vai voltar, e fica desesperado com isso. O que dizer para um cristão nessa condição? Eu queria rapidamente dividir em duas partes, né? Mas bem rápido as duas. A primeira delas, eu queria trazer uma palavra do reverendo Joel Bick, que fala sobre Cristo, ele fala sobre a intencionalidade de Cristo, né? Ele fala que Cristo provavelmente ali no texto estava preparando os seus discípulos para enfrentar as dificuldades que viriam por conta da perseguição, das guerras, das epidemias, das dores e tudo mais. Então a palavra é de esperança. A palavra que eu trago, a palavra que eu tenho à luz do texto, à luz daquilo que Cristo ele traz para nós, é uma palavra de esperança de fato. Esperança porque a nossa ansiedade, ou aquilo que nós ansiamos, aquilo que o nosso coração aguarda, é justamente tudo recorrer para o fim. Tudo ansiando e aguardando para que Cristo volte. Então, quando a gente pensa em sinais do cumprimento da volta de Cristo, ou seja, caminhando para o fim, quando a gente pensa que mais se caminha do fim, mais perto está Cristo, mais perto estou de Cristo, mais perto estou de viver com o Senhor. Então, se houver caminho, ou se há caminho
em direção a Cristo, então é caminho de paz, é caminho de esperança, mesmo em meio à adversidade, a Cristo ele nos dá a paz, né? Então, a minha paz vos dou. Então é uma palavra de esperança, realmente, de olhar para a dificuldade e aguardar aí Cristo. Ok. Pastor, minha contribuição é respondendo ao questionamento que o senhor colocou, o que dizer a um cristão que vive nos dias atuais, né, nessa pandemia. Se o senhor me permite, eu até acrescentaria essa pergunta, não somente aos cristãos, mas também àqueles que não são cristãos ainda, que ainda não foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. O que dizer a essas pessoas? Eu diria o que Jesus disse aos seus discípulos. Usaria o texto de João 14, de 1 a 6, onde Jesus dirige aos seus discípulos, fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus estava referindo-se ao seu sacrifício ali na cruz. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, um deles ali, diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu creio que este texto, João 14, de 1 a 6, ele pode ser muito bem usado por nós para acalmar essas pessoas que já têm o conhecimento da palavra de Deus, essa esperança, crendo naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que é a garantia daquilo que é a nossa grande esperança, que um dia estaremos no céu, e um dia estaremos com o Senhor, após a consumação do século, quando tudo será concretizado. E aqueles que não são cristãos, anunciar a eles que Jesus é o único caminho capaz de condicioná-los a este lugar, que é a esperança após a manifestação do segundo evento do juízo de Deus. Eu creio que a gente pode dizer o seguinte, que para aquele que está em Cristo, quanto mais próximo do fim, melhor, certo? Para quem aguarda em Cristo Jesus, quanto mais próximo à volta de Cristo, melhor, porque temos a promessa do novo céus e da nova terra, onde habitam justiça. Então, se você é cristão, se você está em Cristo, se você tem plena convicção da sua salvação em Cristo, ao perceber os sinais da consumação dos séculos, eu creio, no meu caso, e eu entendo que o cristão precisa ter alegria, porque quanto mais próximo do fim, melhor. A proximidade do fim significa a consumação de todas as coisas para estabelecimento da justiça de uma vez por todas, né? Mas aquele que vive uma vida de desobediência a Deus e não quer servir a Deus, ao perceber esses sinais que apontam para o juízo, na verdade precisam ficar incomodados e precisam, como a palavra do Senhor chama, precisam pensar no arrependimento. A palavra do Senhor chama ao arrependimento aqueles que estão longe de Deus e caminhando distante do Senhor, né? Bom, gente, o papo é muito bom aqui, o tempo passa rápido, e eu só quero passar aqui para a parte final, né? E pensar no seguinte: qual é o sinal inequívoco de que o dia do fim chegou? Tá? Então nós vemos aqui que esses sinais que Jesus fala, como nós concordamos, não são sinais que apontam para o fato se está longe ou se está perto, né? Eles são lembretes de que o juízo vem. Mas existe algum sinal inequívoco de que o dia chegou? Aqui em Mateus 24, versículo 14, o reverendo Agostinho falou um pouco sobre ele, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quanto a isso, eu creio que nós entendemos que essa fala de Jesus está se referindo, sem dúvida, ao momento em que todos os escolhidos de Deus, todos os eleitos de Deus, tenham sido alcançados pelo Evangelho, né? Então, a ideia, dentro da
visão teológica, sendo coerente com a forma teológica como nós pensamos, né? No sentido de que Deus, desde a eternidade, escolheu aqueles que ele iria salvar, né? Ele tem os seus eleitos. Então, quando Jesus fala que o evangelho, tendo sido pregado por todo o mundo, para testemunho das nações, então verá o fim, podemos entender que esse fim vai acontecer quando o evangelho tiver sido pregado a todos aqueles que Deus escolheu, e assim então todos os seus eleitos tiverem sido alcançados com o evangelho da salvação. Só que, na verdade, isso aqui não seria um sinal explícito. Nenhum de nós tem condição de saber quando é que todos os eleitos terão ouvido e crido no evangelho. Mas ele fala que quando isso acontecer, virá o fim. Então, eu creio que a gente não pode chamar isso aqui de um sinal, né? Porque nós não podemos averiguar isso aqui. Vamos dizer que isso aqui seria um critério de Deus para estabelecer o dia que ele volta. Então, quando esse critério tiver se cumprido, então virá o fim. Só que não tem como nós identificarmos aqui e ter ideia de quando isso vai acontecer, porque nós não conseguimos saber quando é que todos os eleitos de Deus terão ouvido e crido no Evangelho. Mas aí, em Mateus 24, aqui do versículo 29 até o 31, então, aqui sim, nós temos um sinal inequívoco de que Cristo, de fato e finalmente, está vindo. Qual é esse sinal inequívoco? Diz aqui, olha, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, depois que tiverem findado o tempo dessa tribulação que começou lá no tempo de Cristo, quando os sinais vêm acontecendo, quando tiver cumprido todo esse tempo, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Qual que é o sinal inequívoco do dia da consumação? O sinal é Cristo vindo sobre as nuvens. Então, nesse dia, ninguém terá dúvida de que esse dia anunciado chegou, né? A palavra do Senhor diz que nesse dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Ok? Então, assim, este é o sinal inequívoco. Quando este sinal acontecer, todos, então, terão a certeza de que ali está se cumprindo a consumação dos séculos. Todos os outros sinais apontam para o fim. O interessante é que não vai ser aberta uma contagem cronológica e tal, mas que todos verão, e vai ser uma vinda só e um fim só, enfim. Já que é inequívoco, já fica bem claro isso. Eu creio que o senhor destrinchou isso muito bem para o nosso pensamento. Sinal inequívoco da volta de Cristo. É o céu rasgando de ponta a ponta, e todos Cristo vendo, e Cristo voltando, e julgamento acontecer, e os do Senhor para o céu, terra. Os do Senhor para o céu, para a nova terra, e os que não são do Senhor para o inferno. Então, a gente precisa falar isso em tempo de pandemia, em tempo de crise, em tempo de sinais, né? Sempre recordando que Cristo voltará e todos os olhos o verão, né? Não vai ser uma meia dúzia ou um grupo secreto, mas todos verão. Tanto os salvos quanto os não salvos, todos vão passar por essa experiência. E acontecerão os eventos que a Bíblia, né, fala sobre a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, e aí então a separação daqueles que foram condenados, que foram, pela graça de Deus, escolhidos, salvos para a eternidade com Deus. Se eu puder fazer um complemento aí, Rev,
Vai lá, pode fazer sim. Principalmente no versículo 14, né, aí de Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Tem alguns que eles insistem em pregar de que eu e você temos poder de antecipar, né, a volta de Cristo com base nesse texto, né? Então, se nós pregarmos a todo mundo, nós vamos antecipar a volta de Cristo aí para um momento específico que nós estabelecemos. E, na verdade, nós não antecipamos nada. O dia ele está no projeto de Deus, está no decreto eterno de Deus, ele está e acontecerá da forma como Deus pré-ordenou. Tem uma fala que eu já falei com os irmãos, mas na live aqui compartilhado, o reverendo Alain René, que eu li na revista que ele escreveu, diz que Cristo irá voltar quando o último eleito crer que Cristo de fato é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, mesmo em tempos, por exemplo, como o nosso, que a gente faz uma live aqui, isso pode chegar a lugares longínquos, né, com acesso fácil à internet, nós não sabemos até quando eleitos vão nascer e eleitos serão, então, receberão o Evangelho de forma gratuita de Deus. Então isso acontecerá no tempo oportuno que Deus de fato ocasionará, e pós isso então virá o fim, como o versículo 14 diz, com todos os sinais que os irmãos já falaram. Ok, então Amém. Finalizando aqui, então, só para a gente fazer um resumo, nós entendemos no nosso bate-papo que os sinais que são descritos aí nos textos que nós tivemos como base são sinais que não estão dizendo se está próximo ou se está longe, mas eles são lembretes, né, no decorrer da história do mundo, que haverá um dia do juízo. Contudo, o texto nos mostra que há um sinal inequívoco, que quando ele acontecer, então todos terão certeza de que o dia do juízo chegou. Tantos que creem em Cristo, e esse sinal trará alegria, mas aqueles que forem apanhados em rebeldia e distantes de Deus, este sinal trará certamente o desespero por causa do derramar da ira de Deus, né? Por isso que a palavra do Senhor chama ao arrependimento aqueles que estão vivendo longe do Senhor. Eu creio que, assim, se a gente fosse continuar, teria muito assunto para falar, só que nosso tempo já passou ali mais de 1 hora, e vamos ter uma palavra final de cada um aí, talvez 30 segundos para cada um, uma palavra final, e aí então nós vamos caminhando para o encerramento aqui. Ok. Quem quiser começar, pode começar. Vamos começar pelo que está no vídeo. Oi? Meus amados, foi uma alegria, aprendizado tremendo com os amados irmãos. Aqui eu estou aproveitando para ler os comentários do YouTube e também do Facebook. Então, o feedback está sendo muito interessante, muito bom. Várias ideias, vários temas para as próximas lives, se a gente for continuar fazendo, eu espero que sim. Mas isso, agradecer a Deus. Essa questão, se alguém que está conectado quiser sugerir algum tema, vários, depois você vai ler. Quem sabe depois você vai ler. A gente anima. Você vai ler aqui e a gente vai animar, sim, com certeza. Tem vários temas bem pertinentes. O Denivaldo já se alegrou, então isso é bom. Então, se a alegria mesmo das suas considerações finais. Não, que eu estava falando dos comentários. Eu estava falando dos comentários. Mas é louvar a Deus pela vida de todos que participaram da live, dos amados irmãos que me deram o privilégio de participar com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Reverendo Denivaldo. Então, irmãos, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer assim, irmãos, aqueles que estão assistindo essa live, se você observar em todos os sinais que foram aqui falados, né, que é apresentado na palavra de Deus, sobre o primeiro evento da manifestação da justiça divina, Jesus disse, e aconteceu, e muitos têm acontecido, e certamente muitos acontecerão até a manifestação do segundo evento do juízo de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que aquilo que Deus diz é verdade. O que a palavra de Deus apresenta é verdade. O que não aconteceu está acontecendo e acontecerá.
E Jesus disse que um dia voltará. E isso acontecerá. Queira você ou não, isso acontecerá porque é a palavra de Deus. Então, o único caminho é Cristo, é Jesus. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar é essa. Jesus é o único caminho. Tudo isso nos chama para aquilo que o pastor reverendo Evanderson colocou, ao arrependimento. A vida de santidade, conforme colocou o reverendo Marconi. Vida com Deus, né? A nossa vida, como anda a nossa vida com Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, né? Em todos estes momentos que nós vivemos, e que vivamos para a honra e para a glória do nosso Deus. Bom? Amém. Amém. Reverendo Augustinho? Minha palavra é novamente agradecer, né? É sempre um grande privilégio poder estar com os irmãos amados aí que temos caminhado juntos. Então foi uma grande alegria. E aos nossos irmãos que têm nos acompanhado aí, vou insistir naquilo que eu já disse anteriormente. Tenham esperança. Quando ansiamos ou aguardamos ou vemos sinais que nos levam a compreender que o juízo de Deus chegará, que o grande dia do Senhor chegará, que o dia da consumação chegará, para nós isso é alegria, isso é sinal de esperança, isso é sinal de que Cristo volta e com Ele vem o seu galardão, como Ele nos diz. Então para nós é alegria, é esperança, e nós devemos aguardar ansiosamente até que Cristo volte. Então que Deus possa Amém. Nos abençoar e nos dar essa paz para aguardar ansiosamente sobre isso. Amém. E a minha palavra final aqui é uma palavra de gratidão aos colegas, reverendo Marconi, Benivaldo e Augustinho, né? Por terem aceito aí o desafio de fazermos esse bate-papo. Né? Foi muito bom, privilégio para mim poder ter a companhia de vocês. E também agradecer a todos os que nos acompanharam nessa transmissão. Nós não tivemos como aqui fazer uma referência ao nome, pelo menos da maioria dos que estão conectados, deixaram aí um oi, uma boa noite, né? Só em termos de quantidade, Rev, ao mesmo tempo, que é o que eu consigo ver aqui, né, nós tivemos aí pouco mais de 60 irmãos ao mesmo tempo. Eu não sei o número total aí, depois a gente pode ver. Ok, então, mas como não deu para a gente mencionar o nome aqui, né, de pelo menos alguns, mas isso não significa que nós não os consideramos, mas nós somos imensamente gratos pela companhia daqueles que nos acompanharam aqui nessa transmissão, e o nosso desejo é que, como os irmãos já falaram, essa reflexão sirva para consolo e confirmação da esperança daqueles que aguardam em Cristo Jesus, né? Se porventura alguém aí que acompanhou ainda não pensou nessa segurança, saiba que a segurança está em Cristo, né? E Ele chama de fato a esse arrependimento. Então aí nós nos despedimos aqui, vamos louvar a Deus, adorando através de uma oração, e assim nós encerramos essa transmissão. Pai Santo, graças te damos, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus de toda a história. Na verdade, o Deus que existe antes da história, porque o Senhor foi quem criou todas as coisas, o Senhor foi quem criou o tempo, e agora fazemos parte dessa história, a história que caminha para um dia que o Senhor mesmo tem reservado, o dia da consumação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alerta com os sinais que apontam para esse dia, mas também nos mostra que haverá um sinal inequívoco, que é nos céus o teu Filho voltando. Que o Senhor renove sempre a nossa esperança, a certeza, a convicção, ó Pai, de que o Senhor nos tem dado a salvação, mesmo sem merecermos, mas o Senhor nos tem dado esta salvação pelos méritos do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Final de semana para todos. Pastor Agostinho, pastor Marconi, leva um abraço às igrejas aí, segunda igreja de Paraná, a todas as igrejas aí de Ouro Preto. Abraço a todos os irmãos, meus queridos. Amém. Irmãos, eu cortei lá já, tá só nós 4 aqui.